Bem-vindos à nossa oitava aula de violino pela Orquestra Jovem de Sertãozinho, ainda em tempo de pandemia, e nós abordando esse sistema de formato remoto, presente as alunas Fátima, Raíza, Natália e Sônia, e as professoras Amanda e Brenda. Não esqueçam de acompanhar as nossas aulas passadas também. Enfim, vou passar agora a palavra para a professora Brenda. Bom, pessoal, como a gente havia combinado, né, na aula anterior, faríamos então os exercícios seguintes para estabelecer a sequência. Pode ser eu. Eu posso fazer depois da Fátima? Depois da Natália sou eu, então. Concorda, Natália? Sim, pode ser. Então a ordem vai ser Fátima, Raíza e depois Natália e Sônia, ok? Ok. Exercício 8, então. Como dá para perceber no exercício, deixou de ser beliscando a corda. Agora, nós vamos tocar com o arco. Então, depois de explorar toda a anatomia, como deve ser feito, postura e posicionamento da mão direita no pizzicato, nós faremos da melhor projeção de som possível do arco. Então, assim, é bem simples esse exercício 8, mas o foco dele é o melhor manuseamento do arco. Como assim? Da mesma forma que nós focamos, no caso do pizzicato, da melhor projeção de som que nós pudéssemos tirar, vocês vão descobrir qual a melhor forma de expressar um som que seja mais compreensível e sonoricamente mais completo, mais direcionado. Uma consideração, quando a gente fala nesse sentido, é bom lembrar sobre realmente o tamanho do arco, né, que nós temos e a quantidade de tempo que a gente precisa executar no caso, tá? Funciona mais ou menos da seguinte maneira. O arco desse tamanho todo que a gente tem ele, né, pensar como se a gente dividisse o arco em, por exemplo, na nossa figura que vai ser trabalhada nesse exercício 8, nós temos figuras de semibreve. Então, pensar em todo esse arco, numa arcada só, nós temos que dividir esses 4 tempos. É como se nós pensássemos que o arco foi dividido em 4 partes, né? E praticamente cada parte do arco vai ser usado para tocar um tempo dessa figura. E além de pensar dessa forma, pensar também que não é só porque a gente dividiu em 4 partes que a gente precisa destacar essas 4 partes diferentes. Mas só pensar mais ou menos como que funciona essa anatomia, tá? De corresponder o tempo. E trabalhar com toda a extensão do arco, né? E trabalhar também com um som bem presente, sempre pensando na vibração das cordas. Muito importante ressaltar, igual a Amanda disse, a gente não vai martelar o primeiro aqui, não vai martelar o segundo aqui, não vai martelar o terceiro aqui e o quarto aqui. É só uma média para a gente ter noção qual é a velocidade que a gente pode percorrer o arco para poder tocar a figura representada. Que é bom vocês olharem o arco de vocês para um mapeamento mesmo. Então, se ela for tocada em arco inteiro, vai ser mais ou menos essa distância que será percorrida. Se não for arco inteiro, não é porque é semibreve que terá exatamente todo o arco. Assim como não é porque é mínima que será metade do arco. Pode ser, sim, uma mínima que percorra o arco inteiro. Assim como pode ser uma semibreve que percorra apenas metade do arco. Não é estabelecido fixamente para todas as situações. Uma dúvida assim, bem recorrente, que o pessoal que começa normalmente acha que o espaço percorrido pelo arco está ligado diretamente com quantos tempos dura. Não, não é isso. A distribuição do arco, do espaço do arco, remete só a uma média mesmo de velocidade. Só. Ok? Fátima, por favor. 1, 2, 3, 4.
falhou um pouquinho no meu. Acabei observando pelo movimento mesmo. E você falando também. Uma consideração que eu gostaria de fazer é pensar um pouquinho mesmo na questão do movimento do seu braço direito. Ali no primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso e até o quarto compasso, nós temos começando o primeiro compasso tocando e a gente intercala com pausas. E aí os 4 últimos vão ser tocando direto. Eu gostaria que você pensasse tanto, óbvio, na divisão do arco, só que também pensasse na questão do som sempre manter, sabe? Não, por exemplo, cortar de vez, não tem necessidade de a gente tipo, tocar e parar do nada, assim, sabe? Muito seco. Entende? Brenda, alguma coisa? Então, a minha consideração é a mesma, só que eu vou ilustrar uma forma a qual eu me baseio para poder produzir um som mais fluente. Então, para poder produzir esse som, pensa aqui em formas geométricas, ok? Quando você encosta o arco e tira abruptamente, ou seja, tira de repente, você faz tipo de um quadrado, percebe? Colocou o arco, percorreu, tirou. Ou Mas colocou assim, o arco, percorreu, parou. Entendeu? Para isso não acontecer, eu penso mais no movimento circular do arco. Em vez de você pensar num quadrado, tá aqui em cima, desceu o arco, foi reto, tirou. Em vez disso, parado, marcado, pensa mais no movimento circular. Porque aí ele nasce entendi. aos poucos e também morre aos poucos. Entende? Então, em vez de eu fazer isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Certo. Você pode perceber que na orquestra acontece dependendo da música, dependendo de como ocorre, eu ou a Amanda, ou até nós duas juntas, fazemos esse movimento circular. É menor? É menor, porque é mais rápido também. Mas o movimento circular está aqui. Você percebe aqui na minha mão direita o movimento? Então, por Assim. quê? A gente faz para poder entrar com maior naturalidade e precisão também. Não é porque o som entrou mais piano que ele não entrou. Entendeu? Com intensidade mais fluente, que condiza mais, a menos que diga assim, ó. Tá em pausa, aí de repente aparece fortíssimo. Ou se não, forte. Já para começar. Aí esse círculo, ao invés de ser mais redondo, maior, ele vai ser um pouco mais ágil e menos notado precisamente. Você percebe a diferença que dá? Aham, é verdade. Quando chegar aqui na pausa, eu fico parada, eu tiro a mão ou não? Como é que é? Continua parada na pausa. Que nem eu desço ré, aí eu tiro a mão, descanso, ou continuo com ela na corda e depois eu subo. Você pode fazer ambas as coisas. Não tem como eu dizer que é melhor tirar ou que é melhor só parar e esperar, porque vai também da sua velocidade de retornar. Você sabe do seu tempo, precisamente, se você demora para entrar em contato, assim, produzir o som. Você pode simplesmente pensar nessa forma geométrica. Então, mesmo que eu não tenha tirado o arco, eu pensei no quadrado. Então, eu fiz. Morreu seco, percebeu? Porque eu pensei no quadrado. Agora, se eu pensar no círculo, ele vai morrer mais suave. Vou fazer o círculo no começo e vou parar pensando no círculo. Entende? É menos brusco. Eu acho que seria bom a gente pensar, porque todo som que a gente emite no instrumento, né, é um movimento que a gente transporta, né? O que a gente pensa
a gente passa para um objeto para que ele possa executar o que a gente pensou. Então, é bom pensar que é aquela questão da física, né? Tudo aquilo que a gente aplica vai refletir em alguma coisa. Então, se a gente precisa de um som, por exemplo, redondo, ou né, que ele comece pianíssimo e tenha aí seu caminho, a gente precisa pensar primeiro como o nosso corpo deve se portar, né? E aí é uma coisa que vai refletir, como um espelho mesmo. Então, se a gente aplica uma força muito tensionada, a gente vai ter um som muito tensionado. Se a gente aplica uma força mais relaxada e mais controlada, acho que essa é a palavra ideal, né? Saber controlar. Quando a gente pensa nesse som, que a gente não pensar na figura geométrica no caso do quadrado, e pensar em mais um movimento mesmo circular, controlar, né? Como você controla o seu círculo e como que você controla, no caso, o seu quadrado, ou até onde você quer tocar e aonde você entra em pausa. É para fazer? Pode fazer. 1, 2, 3, 4. Fátima, em questão do som, já melhorou, já está melhor, você já começou a pensar mais no movimento circular, mas ainda tem fluência a se aprimorar. Vai pensando nisso, conforme os exercícios vão passando, em fazer cada vez mais, conforme o que a gente propôs, de fazer esse som redondo. O quadrado você já domina. Não vai ser sempre um som redondo ou sempre um som quadrado. Depende muito do que a música pede, mas normalmente o mais redondo é o essencial. Tá certo, entendi. Acho que uma forma legal da gente pensar é cada vez mais relaxado. Quando eu falo nessa questão de a gente se soltar um pouquinho mais, né, de se abrir um pouco mais para poder tentar novas ferramentas, novos jeitos, encontrar um que a gente se adapte melhor, eu acho legal lembrar de vocês mesmos, de ter que transportar para outro pensamento, ser exagerado, né? Pega uma coisa exagerada, assim você vai moldando ela. É isso. Raíza, pode dar início. 1, 2, 3, 4. Eu gostaria de fazer uma consideração do seu braço direito, da sua mão direita, o seu dedinho. Sim. Tudo que envolve sentimento, a gente precisa relaxar ao máximo, né, pra gente conseguir demonstrar o que a gente pretende. E eu gostaria também de fazer uma consideração do seu ombro direito. Eu acho que ele tá um pouquinho tenso e pode ser que ele, relaxando um pouquinho mais, possa te trazer mais conforto também para acertar o formato do dedinho da mão direita. Pensa como se fosse você de frente para um espelho, como se estivesse vendo o seu reflexo ou você mesmo se julgando, né? Você olha assim, essa postura é o suficiente? Ou essa postura tá relaxada? Ou até, se eu mudasse um pouquinho essa postura, se eu deixasse, eu sei que eu tô sentindo um desconforto aqui, não sei o que, o dedinho, eu sei que tá um pouquinho mais complicado, tá me exigindo um pouquinho mais de esforço. Então, pensa um pouquinho mais nesse sentido de relaxar desde aqui, né? O nosso movimento, desde sempre, ele vem, né, dos ombros, e aí
é uma força natural, né? A gravidade ajuda a gente nesse sentido. Então, pensa em relaxar mais o ombro, tá? E soltar o peso do braço. E sem contar também que isso vai te ajudar no um som mais pesado, porque o peso que a gente, né, aplica no arco para passar nas cordas é o peso do nosso próprio braço, não é nada forçado. Se você precisa até de um som mais cheio, vai vir daí, certo? Raíza, assim, um detalhe importante, assim, até curioso, né? Que nós já havíamos comentado sobre o volume de som, lembra nas aulas anteriores presenciais, que houve até assim uma pequena competiçãozinha entre eu e ela sobre quem produzia mais som, assim, mais cheio, mais forte mesmo, mais denso. Então, assim, é um detalhe muito importante que a Amanda realçou sobre o seu relaxamento completo. Vai te ajudar muito em produzir som mesmo. Às vezes, até em questão do que a gente disse sobre o rigor, tenha causado esse tensionamento. Pensa sempre em relaxar para poder produzir um som mais presente. Não quer dizer que você tem que soltar todo o peso da vida, entendeu? É você deixar o peso natural do braço, sem forçar nada, e você saber controlar, ok? Não posso deixar passar, porque senão fica a consciência pesada. O tempo 4 tem que durar completo, tá? Até que inicie o tempo 1, existe som no tempo 4, ou existe pausa no tempo 4. Eu percebi assim que na sua contagem interna deu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Entendeu? Você comeu um pouco do tempo 4. Exagerei. Mas é assim, para você ver melhor como eu estou querendo dizer. Só isso mesmo. De restante, eu gostei bastante. E a questão do relaxamento mesmo, para trabalhar daqui para frente. Ok? Obrigada, Raíza. Próximo. 1, 2, 3, 4. Ok. Gostaria de fazer uma consideração sobre a sua. O som ficou bom, tá? Mas dá para controlar um pouquinho mais. De repente, se você pensar um pouquinho mais na velocidade do arco, seja legal. Porque às vezes a gente começa, né, a passar o arco de um tipo de velocidade, a gente diminui com medo de não dar, né, de não caber os tempos restantes. Só que pensa que é uma força que você precisa aplicar desde o começo para refletir no restante da figura. E isso está interferindo porque no primeiro tempo da figura você tem uma figura bem tocada, né, umas notas bem tocadas, só que aí nesses outros 3 tempos restantes você diminui a velocidade tanto que começa a interferir na vibração da corda. E aí por isso fica esse som um pouquinho mais chiado, tá? Porque tá diminuindo a vibração e aí não corresponde ao tanto que a gente precisa tocar ainda, tá? E outra coisa, o seu braço direito ele tá muito relaxado, né? Eu acho que mais até na questão do cotovelo. Às vezes a gente tá relaxado demais, é como se a gente estivesse assim, sabe? Eu tô exagerando, lógico. Mas pense um pouquinho mais em. É como se a gente pensasse em sempre uma posição de prontidão, certo? Acho que é isso. Brenda? A minha questão mesmo seria só a angulação do seu arco. Porque eu percebi que os esbarros é normal acontecer de vez em quando, mas quanto mais atento você tiver e mais automático tiver a angulação, porque assim, essa é o violino, não é? Sim, é meu. Usa sempre ele. Você tenha
a angulação dele, que tem assim, a altura correta da corda sol, a angulação correta da ré, a angulação correta da lá e a da mi. Cada uma exatamente num ponto específico, que é o da corda. Se houver um deslize, se ele estiver um pouco mais para baixo, primeiro que você vê, né, a crina encostando em duas cordas em vez de uma, e depois que, se sair do ponto, vai haver os esbarros, ok? Sim. Obrigada, Nada. Muito obrigada, Natália. E agora... 1, 2, 3, 4. Eu acho legal pensar no andamento que você contou desde o início, tá? Você está ultrapassando um pouquinho, né, um bom tanto, na verdade, do andamento que você contou no começo. Tenta pensar internamente, né, esse andamento que você puxou desde o começo e seguir à risca, tá? Você fala rápido demais, é isso? Ficando um pouquinho mais devagar, um bom tanto devagar. Então, pensa, se possível, seria até bom você ir contando junto. Você consegue? Consigo. Então, Pode por favor. fazer. Sim, de novo. 1, 2, 3, 4. Faltou mais uma figura, o último compasso você não tocou. Nós trabalhamos aí em arcadas pares, né? A gente começando para baixo como uma regrinha básica, a gente vai terminar, então a última vai ser para cima. O que eu gostaria também de falar, além do andamento, né? Que eu acho que você acabou até esquecendo de contar junto, que eu tinha falado sobre você contar junto mesmo, tocando. Lembra do que a gente falou para a Fátima sobre não ter que, para a gente pensar mais em um movimento redondo do arco, né, em um som mais redondo do que quadrado, que é como se estivesse travando o arco, né, o quadrado, no caso. Ao contrário, né, pensar no movimento mais redondo da mão mesmo e correr o braço, né, controlar. A sua mudança de arcada está ficando bem marcada, eu acho que não é necessário. A primeira arcada para baixo é o movimento, né, o impulso, né, Isso. Tô dando um movimento. E para subir é como se fosse um reflexo dela, tá? Eu vou descer, então eu vou ter um reflexo subindo. Então pensa que é um movimento só que eu faço, né? Que é o de empurrar, de jogar essa força. E o reflexo não é outra força, né? Realmente um reflexo. Eu apliquei, agora só vou voltar na mesma intensidade. Tá certo. Tá bom? Brenda? Eu queria falar um pouco sobre o seu cotovelo da mão direita. Porque o nosso cotovelo, né, ele tem esse movimento para cima e para baixo. Por que eu tô falando isso? Porque eu notei que na hora que você pegar, não esse aqui, porque a gente não muda de corda. Você fez esse aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra entender? Dá sim. Porque esse movimento de pra trás e pra frente não pertence ao cotovelo.
Esse movimento de para trás e para frente pertence ao antebraço. O cotovelo é o responsável para a gente mudar de corda. Ele vai para cima ou para baixo, conforme a angulação da corda. Certo? Certo. Ele mexe para trás e para frente. Quem é o responsável por fazer o arco se mexer é só o antebraço. Tá vendo? O meu cotovelo, ele permanece no mesmo lugar. Certo. Desafio interessante, um pouco chato, mas isso tudo é muito bom, é você tocar com o cotovelo preso na parede. Você vai tocar ali, vai estudar, e aí, em vez de você tocar no espaço livre, igual a gente está aqui, sem parede nenhuma, você vai próximo à parede, e essa região aqui, ó, você encosta na parede na hora que você for tocar. Entendeu? E aí você seu cotovelo. Então, quando você for tocar, gruda na parede e faz esse movimento aqui. Ok. Ok? Só isso. Amanda? Bom, acho que não foi suficiente, né? Gostaria então de terminar aqui a nossa aula. Lembrem-se sempre do que a gente vem falando, né? Nós vamos ter assim um nível bem considerável, tá? Brenda, alguma coisa? É muito importante assim, porque parece bobo, mas dá uma diferença muito grande em som, em liberdade mesmo profissional, liberdade de tocar, certo? Facilidade, porque a partir do momento que você tem esses obstáculos que não foram resolvidos, eles não vão sumir, eles vão permanecer. E quando, assim, chegar num nível altíssimo de virtuosidade, aqueles obstáculos ainda estarão ali. Então, vai ser muito mais difícil executar da melhor forma possível com esses obstáculos que a gente está tirando aqui, entende? Então, prestem atenção na aula e vejam na aula de cada um o quão foi agregado, só uma questãozinha, assim, num exercício de corda ré, de semibreve, com pausas de semibreve. Assim, é uma questão assim, que não é visto rotineiramente, com erros que podem deixar passar, entende? Que está sendo limpado aqui. Não só para o seu exercício em específico, mas para o exercício dos alunos que vocês assistem às aulas. A da Natália foi importante, a da Sônia foi importante, da Fátima foi, da Raíssa foi. Todas em si têm a sua participação especial. Que não é porque na sua vez aconteceu de não ocorrer o erro, que não vai acontecer outras vezes. Entende? Exato. Prestar atenção na dúvida do colega pode sanar a sua e fazer você prestar atenção no seu instrumento e na sua performance também. Sem contar também que as nossas aulas aqui são, sabe, tudo que a gente toca, tudo que vocês tocam, no caso, a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar. E não quer dizer que, tipo, a gente não falou, por exemplo, de mão esquerda para você na sua hora de avaliação, que você não tem o que melhorar na mão esquerda, tá? A gente geralmente fala um pouquinho mais, só aquilo que realmente seja mais importante naquele momento, tá? Mas não quer dizer que não tenha nada a ser mudado, certo? Acho que é só. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Se precisarem de alguma coisa, estamos à disposição de vocês. E é isso, até semana que vem. Tchau. Tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.